Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje vocês estão vendo que eu tenho esse cenário esquisito aqui, né, todo aberto assim e tal. Eu espero que o áudio fique bom, porque eu estou aqui no Teatro Vira da Lata, né, eu não sei porque parece que eu vou falar Vila da Lata, mas é Vira da Lata, que fica aqui no Sumaré, em São Paulo, que era para ver um espetáculo de teatro que não é teatro. É um espetáculo de teatro que é meio que uma interação com o público, uma coisa assim que chama Inconscientemente. E ele é feito por esses dois rapazes aqui, o Beto e o Rafa. E aí vocês me falam, o que é, em duas frases, o espetáculo de vocês? Inconscientemente, ele é um espetáculo onde a gente tenta provocar as pessoas a pensarem sobre coisas da psicologia e do comportamento humano, usando experimentos de mentalismo. O mentalismo é uma espécie de mágica, é um braço da mágica, e a gente percebeu que isso gerava curiosidade nas pessoas, então a gente decidiu falar de psicologia misturando o mentalismo. Vocês perceberam que os dois são psicólogos. Por que raios vocês largaram a psicologia? Quer dizer, vocês não largaram a psicologia, né? Mas vocês terminaram a psicologia e foram fazer isso que nenhum psicólogo faz. Ao invés de ficar perguntando, sei lá, qual a sua relação com a sua mãe e se seu pai era ausente. Isso costuma acontecer mesmo. Mãe superprotetora, pai ausente. Com certeza. Sabe que eu acho que até a sua pergunta ela já explica um pouco o porquê. Porque o que se sabe, o que se conhece da psicologia, às vezes fica bastante restrito a essa imagem que a gente tem do que o psicólogo faz, o que ele pode fazer. Então a nossa ideia foi justamente levar para o público em geral algumas reflexões que são mais profundas e mais, talvez, reais sobre o dia a dia, de como as coisas funcionam. Para isso a gente usou uma forma mais lúdica, enfim, descontraída. A gente queria trabalhar com arte, porque a gente acha que quando você se forma, você não é só uma coisa, né? Você continua tendo seus prazeres, né, em outras áreas. E acho que o Beto e eu, a gente além de ser psicólogo, a gente era mágico. Ah, tá. Então a gente queria unir as duas coisas e o mentalismo foi uma coisa que a gente começou a desenvolver. Vocês estão na mesma sala, não? Vocês Sim, estudaram sim. juntos? Tá. Sim. A gente se formou há 10 anos e ao longo desses 10 anos a gente ficava pensando em como misturar as duas coisas. Entendi. E 10 anos depois a gente bolou esse roteiro. Então, pera lá, vocês são psicólogos e artistas. Vocês não tinham outro jeito para serem mais pobres. Vocês queriam... Vocês podiam ter sido o quê também? Músico, cientistas. Podiam ser cientistas. Tá vendo? A gente é um pouco. Então, também, não é verdade. Não, eu tô falando assim, cientista acadêmico. Mas Né? Psicologia é uma ciência, mas assim... Vocês não levam essas coisas de vocês pro lado acadêmico, assim, e publicar coisa e tal. Olha que legal que os caras estão fazendo e tal. Ainda Entendi. não, né? E a gente... Porque dependendo do Enya mostrar o que vocês conseguirem, dá pra vocês publicarem coisas sobre isso que vocês fazem. Né? Nunca tinha Tá vendo? pensado. Pra ganhar um pouco menos de dinheiro. Do Não, mas melhora o Lattes de vocês, pelo menos vocês têm bem o Lattes, lembrado. tá vendo? Tá aí, uma boa ideia. Na verdade, a gente também tem carreiras em paralelo, né? O Rafa trabalhou muitos anos com educação, eu trabalhei bastante tempo em consultoria. Ah, é verdade, trabalho professor. ainda. Mais uma coisa pra ser pobre, muito bem. Mamãe tá tão tranquila, né? Nossa senhora, é bom que seu pai tenha uma herança boa, não, mas tudo bem. Mas então, chega de lenga-lenga, o pessoal aqui que tá assistindo quer saber o que vocês fazem. E aí, óbvio que a gente não vai entregar aqui o espetáculo deles, porque é pra vocês virem aqui no espetáculo, quem for de São Paulo, e quem não for, vocês provavelmente vão rodar o Brasil em algum momento. A gente tem vontade. Tá bom, então tá vendo? Mais um incentivo pra rodar o Brasil, porque vale muito a pena o espetáculo deles, tá? Eu não estou fazendo isso daí porque eu tô recebendo jabá nem nada, tá? É porque eu achei muito legal o Até porque espetáculo já deles. falamos que a gente não tem Dinheiro não é dinheiro, exatamente. Né? Então, sinto muito, eu ganhei uma água. Mas tá bom. Ganhou não, vai pagar depois. Ah, você tem que pagar a água, tá bom. Dê uma pequena, uma palhinha, vai, do que vocês fazem. A gente pensou em fazer um experimento com você que envolve um pouco a coisa de pensar em memórias e coisas importantes da infância. Então o que a gente fez... Vou me debulhar em lágrimas aqui no cantinho, é isso? Tomara que Talvez. não. A gente também gosta de brincar um pouco com coisas mais modernas, tecnologia, trazer o mentalismo também mais para os dias de hoje, né? Então o que a gente fez foi, a gente pesquisou uma foto, algumas imagens de uma celebridade que a gente acha que pode ter a ver com a sua infância, que pode ter a ver com uma experiência de vida que você tem. Não é nada que você possa ter entregue em um dos seus vídeos, a gente acompanha o seu canal e não é uma coisa que você poderia já ter revelado, algo que seria diferente. A gente pesquisou essa imagem e ela tá aqui. E eu queria pedir para você, primeiro, tentar resgatar um pouco assim, se você assistia desenho animado, se você assistia, sei lá, se tinha filmes que te marcaram, coisas desse tipo. O que eu tenho que fazer é adivinhar
a imagem que vocês escolheram como se fosse uma coisa que eu gostaria. É isso aí, Tipo a gente isso. de alguma forma tá querendo que você chegue a uma... Você vai funcionar como, eu não sei se pode falar do Akinator, lembra do Akinator? Sim, o Akinator, A lembro. gente queria que você pensasse um pouco Pra mim, como o Akinator. pra mim foi a maior surpresa do mundo quando eu descobri que eu estou no Akinator. Foi Você uma coisa jura? tipo, que eu falei, nossa, mas aí eu descobri que o Akinator tem todo mundo também, né? Isso é- Então, isso tipo, é- é. isso é A gente legal, não tem o porque Akinator. Eu não sou no Akinator. Ainda, agora Ah, vocês vão então, estar no agora Akinator. Você vai ser quase um Akinator. E não é um Akinator, tá? Só pra tirar isso da mesa. Não, tudo bem. Você tá com o seu celular aí? Posso pegar ele emprestado? Tá, vamos lá. É, É o então, celular ó. beta, né? Não é o meu celular mesmo, porque ele tava sem bateria lá em Não casa. tem problema, Acontece. qualquer um vai servir. Você Você pode pode abrir pegar, o lugar de pesquisa, Navegador. o Chrome, pode ser o Chrome. Ô, Chrome, A gente não tá querendo te influenciar diretamente, a gente não vai chegar e falar como a gente falou o Akinator, ou a gente não fez uma conversa prévia para que isso acontecesse. sim. Ok. Ao mesmo tempo, a gente quer que você pense na sua infância e de repente não a primeira coisa que apareça na sua mente, como algo que tá ligado a você, mas algo que pudesse até te surpreender que você estava pensando nessa pessoa, tá bom? Esteja Tá bom. aberto para essa possibilidade. Ok. Então, olha que louco, você tá tentando pensar o que a gente pensou que você pensaria, Isso. tá? Então, é um Inception aqui. Tá? Uma Exato, coisa... exato. Vamos dar né? umas dicas. Essa celebridade a gente pensou em algo que não é uma pessoa física, não é um ator, não é alguém que exista de verdade. A princípio pode ser que seja uma... Acho que assim, Personagem. já deu, isso. Se a gente tá procurando outro exemplo, não é isso, tá? Mas se a gente tá procurando Forrest Gump, não Tom Hanks, por exemplo, tá bom? Ah, entendi. Tá, Tá. entendi. Então fala pra gente assim, 4 opções de desenhos, filmes, coisas que vêm na sua cabeça agora. Mas precisa ser da minha infância, não? Não, É, pode que- ser. Se algo que veio na sua cabeça agora, fala. Quatro coisas. Nossa, me vieram umas coisas tão aleatórias na cabeça. Isso. Veio, sei lá, de desenho animado, veio Tartaruga Tuxê. Nossa. E Veio- Dum Dum não. O cara que lembra então, da Tartaruga Tuxê. Não, veio o Dom Pichote. Nossa, Porque tá. aí puxa, porque vinha na Hanna-Barbera sequência. toda. Vinha na sequência, Scooby-Doo e Ok. Tutubarão. Os 4 da Hanna-Barbera. Me veio assim, agora puxou na cabeça. X. Tá bom. Aleatório. Escolhe, não fala pra gente, mas escolhe um desses. Tá, escolhi. Não fala. Não fala, tá? Tá, escolhi. Peraí. Não, Ele não. escolheu. Ok, um desses. Tá Tá bom. bom. Ok? Uhum. Tá. Pensa em um desses personagens. Tá. Pensa assim, ó, tem personagens que tem uma coisa mais infantil, uma coisa mais adulta, uma coisa mais masculina, mais feminina. A gente tá permeando nesses cenários dentro desses personagens, desses Só um desenhos. segundo. Vou usar um exemplo do que você não falou, tá? Se você tivesse pensado em Tartarugas Ninja, pode pensar em qualquer dos personagens da Tartarugas Ninja, tá bom? Não precisa ser exatamente assim, não é... Eu quero que Não você é pense- o Donatello, não é Isso. o Michelangelo, é tipo Tartarugas. Ou não, ou pode Tá. ser um personagem específico, só que como você falou, é que eu não quero falar o nome de nenhum dos personagens Sim. pra não... Mas, Pra não influenciar. mas assim, Mas eu não é o pensei Michelangelo, nesse por isso. desenho, mas pode ser então qualquer pessoa dos desenhos que você Entendi. falou. Tá bom. Pronto, a gente beleza. tá falando muito já. É. Pronto. Beleza, tá bom. Tem um na sua cabeça. Tá. Eu, sem querer, eu acho que eu bloqueei aqui. Você só pode Dá uma destravar. procurada. Isso. Você, ó, Procura uma você imagem. é o Akinator. Procura uma imagem desse personagem. E que represente esse personagem pra você. Pronto. Pronto? Ok. Estão vendo nada? Não. Não se preocupa, nosso palpite estava ali. Olha só queria recapitular. A gente pensou em algo que a gente achou que você poderia pensar, que a gente pensaria. A gente tentou dar alguns caminhos e você buscou agora uma imagem desse personagem. Do personagem que não é necessariamente o personagem que tá aqui. São os Não, personagens esse que é o mais isso, louco. Tá, Esse que é o entendi. mais São os louco. personagens que vocês falaram pra eu pensar na hora aleatoriamente. E você pesquisou um, certo? Tá a bom, gente tinha isso. pesquisado um bem antes, né? Inclusive Isso. antes da câmera Não, antes de ligar rolar. a câmera e tal. É. Legal. Você já tava com isso será aqui que- uns 10 minutos antes. Pode Será que mostra ele pra câmera? Vamos mostrar o seu primeiro. Mostra o seu. Quem Tá que bom. você Então, pesquisou? ele mostra pra câmera, será? Vamos lá. Ó, tá aqui, Vê se ó. consegue. Pesquisei. Tem uma veio- foto? Tem essa foto aqui, ó. Tartaruga Tuxê, que senão... Eu vou dar um zoom depois no negócio Isso, aí, porque não, senão mas só pra ver. o foco vai ficar uma porcaria. Tá bom. Você Dependendo pode... da sua idade, você não vai saber quem é a Tartaruga Tuxê. Não, é bom que você tenha mostrado já um... É. Só uma coisa, você nunca falou o nome dessa pessoa nos seus canais. Não, e nem antes pra gente aqui. Desse daqui? É, você não nunca sei. falou. Não, da Tartaruga Não sei. Tuxê. Nunca falei da Tartaruga Tá bom, Tuxê na minha tá, vida. beleza.
Na minha vida. Tanto é que não é nada assim que seja tão extraordinário. Só que você falou, lembra uma coisa aleatória, Tá, eu falei, nossa, beleza. eu tartaruga touché, tá? Você pode olhar não, só vira quem o que a celular. gente pesquisou aqui. Talvez seja bloqueado, não sei se tiver, a gente... Vocês bloqueiam. E aí? Não, mas aqui vocês. Aqui não tem alguma coisa errada. Podia ter sido Dum-Dum. Quantas pessoas pensariam na tartaruga touché? Cara, mas não foi nada que tenha marcado a minha infância. Não era nada, eu não lembro de nenhum episódio deles. É só porque, tipo, sei lá, você falou, pensa uma coisa aleatória. Tartaruga touché, sei lá por quê. Touché. E era... Não, e era o primeiro. Eu quero tentar de novo. Eu quero tentar de novo, só mais uma vez. Vocês estão suando frio. Não. Tamo. Tinha chance de Não, errar. uma coisa mais legal, a gente que nem mágico, a gente não faz 2 vezes a mesma hora, porque agora você já sabe o que esperar. Ah, não, tá. Ah, pode fazer uma diferente. Não tem problema. Não podemos, a gente pode fazer outro dia. Por quê? Acho que vai agora dar já tá merda. super influenciado. E, não, e a chance, imagina a chance agora se dar errado. Tipo, a gente Não, e o problema não é esse. O problema é que eu troquei de personagem umas 3 vezes. Mas é assim que funciona. Então isso é só pra vocês terem uma noção do que eles estão fazendo. Você tá um pouco com a cabeça meio quebrada, Não, né? eu tô puto. Mas é isso que eu falei. Eu queria ficar puto nesse vídeo e eu consegui. Porque foi que nem o vídeo que eu fiz com o Felipe Barbieri, vocês devem lembrar. Tem um no meu canal e tem um no canal dele. Eu fico puto, mas aquilo eu sei que é prestidigitação. Aqui eu não sei o quanto tem de mentalismo, o quanto tem de prestidigitação, o quanto tem de coisa, sabe? O quanto que vocês corrigem a coisa quando vocês veem que vai dar errado, tipo, fala, putz, vai dar merda. Não, vou mexer isso daqui. Mas assim, que é um troço interessantíssimo, especialmente porque o que tá lá na apresentação, você vê que é nitidamente uma questão de psicologia ali. Pelo menos uma boa parte das coisas, assim. Eu via alguns, obviamente que eu não tenho a menor ideia de como vocês fizeram, mas outros, até porque depois vocês revelam, às vezes, dava pra ver que, tipo assim, não, beleza, eles estão influenciando a escolha da pessoa de uma maneira que eles façam daquela maneira. Ou, pelo menos assim, que uma pessoa comum faria. O que é legal de pensar, tanto do inconscientemente quanto desse tipo de mentalismo, é que fica essa pulga atrás da orelha. O quanto que é de um truque, quanto que é psicologia, o quanto que é essa mistura dos dois. E como a gente não pode revelar nem os caminhos que a gente usa pra fazer, deixar a pulga atrás da orelha de quem tá assistindo e sua mesmo, acho que a sua reação é muito espontânea, é muito legal. O legal é fazer as pessoas pensarem. Isso é um pensamento crítico, é falar, mas isso é impossível, então eles devem ter usado Quais um são as truque. possibilidades, Mas né? o truque O que eu teria tá ali? visto, então é nesse Mas meio tem do truque, caminho mas que tem a gente... truque que você não vê nada. Exato. Tem truque que você não vê. Exato. Truque de mágica mesmo que você não vê o E é cara por fazer. isso, porque o truque de mágica tá pegando exatamente naqueles buracos da nossa... Não vou falar consciência, mas é do que a gente foi preparado para observar na natureza, através de milhões pontos de anos cegos, né? de evolução. Pontos cegos. E uma coisa que a gente tenta fazer no palco, você viu isso, é provocar um pouco as pessoas a repensarem as suas próprias decisões, né? Então a gente faz coisas, por exemplo, lá de influenciar alguém a tomar uma decisão. E aí fica um pouco dessa pergunta, né? Será que eu faço as minhas próprias escolhas no dia a dia, independente do que acontece no palco? Será que eu tenho livre-arbítrio? Então, mas essa questão do livre-arbítrio é um troço muito, muito, muito louco, cara. Desde que eu entrei na internet que eu tenho vários amigos discutindo sobre isso. Desde físicos a filósofos, pessoas que eu converso. Nesses 7 anos, 8 anos que eu tô na internet aí, agora já estou decidido que livre-arbítrio não existe. Pra mim, ele não existe. Ele é uma invenção que as pessoas têm pra achar que manda alguma coisa, pra você ter um conforto psicológico pra chegar e falar assim, não, mas sou eu que tô escolhendo. Obviamente que há uma aleatoriedade nisso, mas não é que você escolheu sem nenhum tipo de influência, você tá escolhendo com qualquer influência. O Sam Harris tem uma fala que ele fala, vocês devem saber qual que eu tô falando, super né? fã dele. Então, o Sam Harris, agora o pessoal tá ficando com raiva dele, né? Desde sempre, já faz uns 7 anos que ele Só que mudou a galera que tem raiva dele. Isso, Antes era um grupo, troca de público. Isso, antes era um grupo que tinha raiva dele, agora é outro. O ódio continua o mesmo. Exatamente. Mas o Sam Harris, né, ele falava sobre essa questão do livre-arbítrio, dizendo que assim, o livre-arbítrio é uma ilusão no sentido de que ele é pleno. Né? Então, por exemplo, ele falava, cite uma cidade qualquer do mundo. Eu garanto que você não vai citar uma cidade qualquer, porque você conhece um número limitado de cidades e você tem na sua cabeça um número limitado de repertório, cidades. né? Exato. Então ninguém vai falar Ibiboboca do Bom Jesus,
Porque a pessoa não sabe onde é que é, ou não foi, desculpa. Essa cidade, na verdade, eu acho que não existe, mas desculpa se tem algum ibiboquense do Bom Jesus aí, perdão por não conhecer sua cidade. Mas se você mora aí, você sabe por que ninguém conhece a sua cidade. Quando você tem esse tipo de coisa, você sabe que você tem um repertório, né? Você vai pensar, tipo, naquelas cidades que você tem como identificar visualmente, ou cidades que são importantes para você do ponto de vista emocional, né? Então você já tem um número restrito de coisas para você escolher, então você fala, é o teu livre-arbítrio, de alguma maneira. E ele ainda falou, dependendo de como foi o seu dia, alguma coisa vai fazer você escolher aquela cidade. Então, sei lá, é a cidade que nasceu a sua avó. Porque de manhã cedo você viu uma foto da sua avó, ou foi aniversário da sua avó. Qual ou, sei foi lá, o estímulo que iniciou essa resposta? Ou a sua avó te ligou de manhã cedo. E aí, na hora que te faz uma pergunta, sei lá, 8 horas da noite, falando que cidade você vai, tipo, a pessoa... essa cidade. Quando você percebe esse tipo de detalhe, então o livre-arbítrio não existe. E aí você começa a ver que, por exemplo, vocês estão fazendo isso aqui do ponto de vista de entretenimento e um pouco de ensino, que você falou que você é professor também e vocês têm essa pegada. Apesar de que vocês não estão ensinando os truques para as pessoas, bem ou mal as pessoas estão saindo daqui se questionando de alguma maneira. A gente torce para que sim. É. Tem gente que vai sair mais como entretenimento. Pô, curtir pra caramba bem, onde a gente vai comer agora. Ou vai falar, eles são mágicos, ponto. Ou acabou. isso. E tudo bem. A gente acha que tem um quê pra explorar mais se a pessoa sai daqui e sai pra discutir mesmo. Mas será que... E esse é o mais legal. Será que... E aí dane-se a continuação da pergunta. Sair daqui com será que eu acho que é a postura que a gente tem que ter na vida. Você sabe que no fundo a gente, desde o início, a gente queria muito fazer algo com divulgação científica, né? Então por isso que a gente até... Tem muitas pessoas que vêm aqui de podcast de ciência, pessoas que estão relacionadas a isso. Putz, você tá aqui pra gente é uma honra. É mesmo. E ao mesmo tempo a gente caminhou para uma coisa... Eu não valho nada, não se preocupe. Eu não valho nada, mas tudo bem. É modesto. Não, de verdade, a gente caminhou para uma coisa mais lúdica, mais artística, mas a gente tenta colocar algumas pitadas ali de reflexão. Então essa coisa do livre-arbítrio, é muito difícil tirar das pessoas a experiência de livre-arbítrio. A gente sente que tem. Então como é que você questiona algo que na sua experiência é tão forte, né? E quando a gente vai explorar, a gente até compartilha da sua visão. O livre-arbítrio, sem querer ir para um determinismo absoluto, mas o livre-arbítrio ele é uma ilusão, tanto quanto a própria consciência às vezes é uma ilusão. Vocês dão um exemplo, eu não vou explicar aqui qual é a brincadeira, mas eles dão um exemplo na peça sobre pedra, papel e tesoura, né? O Joaquim Pô. Quando você para pensar, eu não pensaria com Joaquim Pô, mas pensaria, por exemplo, com para o ímpar, porque aí você tira de 3 para 2, né? É mais fácil ainda de fazer o negócio. Se você imagina que a pessoa vai pôr par ou vai pôr ímpar, basta você... Dependendo da maneira como você influencia com a pessoa, você sabe que, tipo, não, ela vai trocar pro ímpar porque eu falei pra ela que ela ia trocar. Como ela sabe que ela achou que eu ia falar aquilo pra ela trocar, ela não vai trocar de raiva. Esse é o jogo. E, tipo, isso é uma coisa que o pessoal da antropologia comenta, que é uma coisa que o chimpanzé não consegue fazer. O chimpanzé consegue pensar na segunda pessoa, então, tipo, eu acho que eu sei o que ele vai fazer. Tá. Mas ele não consegue fazer na terceira pessoa. Não, minto, eu acho que, se não me engano, o chimpanzé, pouquíssimas coisas que consegue fazer na terceira. Eu digo assim, eu acho que ele sabe o que eu vou fazer. Entendeu? Eu acho na terceira, que ele vai, no terceiro espaço. Tomar a perspectiva do outro. Agora, o outro, tipo assim, o quarto passo, ele sabe que eu sei que ele sabe o que eu vou fazer. Isso é uma coisa que só num nível muito, sabe, tipo, só Homo sapiens deve ter chegado nisso daí. Porque talvez nem Neandertal tenha chegado nesse nível de subjetividade. Isso pressupõe um nível de linguagem, comportamento verbal que é muito complexo, que evoluiu com a gente culturalmente. Né? Junto, né? Evoluiu em conjunto, né? Exato. Tem um princípio da nossa linguagem que evoluiu com o comportamento verbal, que é a equivalência de estímulos, que é uma coisa que só a gente faz, que é você ensina ele a associar, por exemplo, um bebê, né? Você ensina ele que celular é este objeto, ao mesmo tempo ele vai aprender que existe uma palavra que representa celular e automaticamente ele vai equiparar isso a todas as outras coisas que representam o celular. Então, qualquer uma desses estímulos, ele vai ter a mesma função comportamental do que qualquer outro dele. Vocês chegaram a fazer psicologia clínica? Vocês chegaram a ter clínica? Na assim? faculdade, na faculdade vocês são obrigados a ter, mas vocês não chegaram a ter um consultório, a atender pessoas? Depois de nenhum de nós formado, dois, não. Eu imaginava que vocês tivessem aprendido muita coisa disso na prática, com pessoas, assim, fazendo... Na clínica. Ou não? Não precisa. Não no setting ali terapêutico, né? Acho que não seria nem ético, né, na verdade. O trabalho do psicólogo não vai por mas não aí, é pra né? você sacanear a pessoa. É pra vocês pra pegarem experiência, isso, pra vocês faz pegarem a sentido. experiência pra entenderem a coisa como funciona. E até importante... Tipo, olha, não é que a pessoa realmente, tipo, leva pra esse tipo de coisa e tal. A gente trabalha mais com essa ideia genérica do que é o repertório de escolha das pessoas. Então a gente trabalha mais com uma questão cultural do que de verdade com cada indivíduo, né, na sua particularidade. Então nesse sentido, mas acho que a clínica é uma fonte sempre de experiência. Até porque se eu tivesse escolhido, por exemplo, um personagem que vocês não conheciam,
Então, Dificilmente vocês teriam escolhido. o Isso é um legal, risco. a pergunta é, por que então você não escolheu? Quando eles vieram falar isso daí pra mim, eles perguntaram a minha idade. Se eu tivesse 70 anos de idade, sabe? É óbvio que a gama de coisas da minha infância ia ser menor, mas é porque tinha menos dessa questão de entretenimento. Mas eu poderia falar, sei lá, Nacional Kido, sei lá, o Arrelia, né? Eu poderia falar uma série de coisas. Palhaço Arrelia... Então, o Arrelia, ou coisa assim, o Palhaço Carequinha, sei lá. A gente corre mais risco se a gente... É que a gente, com você, sabendo da sua idade e tudo mais, a gente corre menos risco, mas... Eu não sei, eu fico pensando, se você tivesse um repertório... eu assistia muita TV com meu avô, e meu avô me mostrou as coisas que ele assistia, é um risco, a gente corre esse risco, né? E isso tem tudo a ver com o assunto que você puxou no começo, porque se a gente parar pra pensar na nossa vida, se eu não tivesse ido aquele dia, né, no shopping, ou assistido aquela aula, eu não teria conhecido tal pessoa, que eu não teria... Só que assim, já foi, você foi. Não existe essa alternativa para ela. Já aconteceu e a gente não volta atrás e refaz, né? Então, não nesse universo, né? Uma coisa meio... Exato. Rick and Morty. Exatamente. E aí uma segunda pergunta que eu queria fazer pra vocês. Quando vocês cochicham no ouvido do outro, é encenação ou vocês estão realmente cochichando? Encenação, não tô brincando. Às vezes é encenação. Falar. Às vezes é encenação. Não, algumas vezes dá pra perceber, mas tipo, é que nem, por exemplo, eu vi o vídeo que eles fizeram com a Joa Lauer lá do Mamilos. Vocês estavam cochichando alguma coisa, mas eu não sabia até que ponto vocês estavam realmente cochichando ou vocês estavam só fazendo... Cara, a gente improvisa muito, assim, e improvisar não quer dizer que a gente não usa técnicas ou truques, a gente usa, mas a gente muda muito o que a gente vai fazer ao longo do caminho. Entendi. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer e a gente tem Tá treinado saindo do fazer. controle, opa, Isso. volta. Tá. Exato. Interessante isso. E a gente fala que a gente tem, no próprio inconscientemente, a gente tem o plano A, que é a peça completa, como a gente quer, como a gente escreveu, mas a gente tem que estar aberto para planos B e plano C para garantir que... Mas a gente tem que garantir que todo mundo que venha tenha uma experiência prazerosa. O público tem que se divertir, né? Exatamente. Tem essa coisa. Se só der coisa errada, vocês vão... Isso, gente, desculpa, essa noite foi horrível. O picareta, mas tomate. É tipo isso, então a gente tem que Não, garantir. é complicado, E né? a gente tem plano B, plano C. E daí que vem o uso das técnicas de mentalismo mesmo. Entre essas técnicas, tem o olhar. Eu tô olhando pra você, eu dou uma micro olhada pra ele. É porque eventualmente eu tô esperando que ele dê a resposta. Ou sei lá, não sei, eu tô chutando aqui, mas tem alguma coisa nesse sentido. Imagina você, o que você pode dizer de uma pessoa através do olhar, ou a postura física e tudo mais. A gente evoluiu para poder expressar isso de alguma forma. Mesmo os predadores, quanto menos eles informarem para onde eles estão olhando, melhor para eles. A gente não. A gente, como um ser social, a gente evoluiu para expressar muito com as sobrancelhas, muito com o nosso rosto, mas também com a nossa postura física. Alguém vem conversar com você mais assim, você reage a isso automaticamente, né? Dado raríssimas exceções, que é a pessoa que tem isso meio desconjuntado, a gente pode pensar até na psicopatia, o psicopata, né? O transtorno social. Ou eventualmente uma pessoa que tem algum espectro de autismo, por exemplo, que ela tem uma outra questão de mas relação. É uma minoria que a pessoa se comporta, né? Tem até alguns depoimentos de pessoas dentro do espectro autista de dizer, eu não entendo como é que vocês se comunicaram sem falar nada. Porque eu preciso da literalidade da palavra, ou eu me comunico muito melhor com a palavra do que, né, eles trocaram olhares e saíram lá de mão dada, ou saíram se beijando. Como? Por que isso já acontece? Sacou. Se você for pesquisar referências, tipo o Paul Ekman, que é um cara que estudou muito isso, a gente não tem hoje muita clareza do quanto isso é de fato científico, quanto isso é um conjunto de pseudociências. Então, só para deixar claro que o que a gente faz também, usa muito desses artifícios das técnicas, né, de mentalismo e tal, porque o que a gente trabalha é uma metáfora. É possível você saber o que a gente está pensando? Teoricamente é. Agora, no palco, 100% das vezes, não é. Então, mas é extraordinário, gente. Eu recomendo muito que vocês venham. Se vocês tiverem a possibilidade de morarem em São Paulo, tiverem vacilando, é sexta e sábado de vocês? É todo dia? Sábado. A gente vai... É sábado à noite sempre. Tá, sábado à noite. Aí pode entrar em conscientemente.com.br, checar os horários. Entendi, vai estar tudo na descrição. A gente tem outros experimentos, a maioria dá certo na internet, nas redes sociais e tudo mais. Vocês têm um canal? A gente tem um canal, a gente tem poucos vídeos, porque exatamente quando as pessoas falam, mas o que é o inconscientemente? Pra não dar spoiler da peça, é que se vocês entregarem, perde a graça. Isso, Porque a pessoa tem que chegar aqui isso. quase sem saber nada, mas a gente sabe que pra empurrar algumas pessoas, o suficiente da pessoa ir lá, comprar o ingresso pra vir assistir, a gente precisa de um pouco de incentivo. Então a gente fez lá o nosso canal com alguns experimentos. Justíssimo, justíssimo. Então, se você estiver por São Paulo por esses dias aí, até quando vai? Vocês vão ficar pra sempre aqui, não?
A ideia de vocês Bom é... tempo. A gente está negociando ainda algumas A princípio novas até abril, datas. no mínimo, mas provavelmente... Mas Bom, sei quando as pessoas também. vão ver o vídeo também, inconscientemente.com.br sempre vai ter Beleza. informação lá. E o canal de vocês eu vou deixar aqui embaixo também. Tá bom, Pode legal. deixar o canal de Claro, vocês? pode. Mais redes sociais que vocês têm eu também posso deixar A aqui gente tá embaixo. no Insta, como Tá bom. Ah, Inconscientementes. ele vai Tá. deixar escritinho. Porque vocês- Você vê que o cara manja muito de YouTube, né? Não, Vou você- deixar aqui embaixo. Tá bom, Escreve. Não é porque eles mentem muito, tá? Porque senão fica parecendo, né? Inconscientemente. Só um pouquinho. Mas então tá certo, eu vou deixar aqui embaixo todas as redes de vocês. Eu recomendo de verdade que vocês venham, tá? Fiquem atentos à agenda deles, quem sabe vocês não acham aí alguma coisa pra vocês se surpreenderem e com quase toda certeza vão te levar pro palco. Não me levaram pro palco, eu desviei pra não levar, não desviei, não chegou. Mas eles pegam muita gente do palco porque é exatamente a graça do espetáculo deles, né? Bom, Cara, Beto, muito obrigado. agradeço muito a experiência. Obrigadão, viu, cara? Muito obrigado, valeu. Valeu. Mesmo. Mas eu tô puto ainda com o negócio da tartaruga touché. Pra mim não faz nenhum sentido. Mais Nenhum. difícil. Nenhum sentido. E o pior é que foi assim, vocês falaram pra eu pensar nos bichos, nos bichos não, nos personagens de criança, de infância, sei lá o quê. Não seria nada que tivesse me tocado. Se eu tivesse falado assim, não, pensa naquele que te tocou. Eu falei, tá bom, me tocou. Até porque, como fala tocar em francês? Touché. Touché. Ah, touché. É verdade. tem E razão. com essa a gente termina. Ok, beleza. Corta. Valeu. Abraço pra vocês.